Bom dia a todos os alunos do oitavo ano azul, do oitavo ano amarelo, da Escola Major Raimundo. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu passei para vocês uma atividade. Essa atividade ela teria que ter sido postada até o dia 21/4, como eu coloquei no grupo lá. Eu quero fazer a correção dessa atividade com vocês, ok? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e qualquer dúvida que tiver, vocês voltem de novo, pesquisem aí, ou então manda para mim no grupo lá que eu vou explicar para vocês, ok? Então eu gostaria de corrigir com vocês essa atividade aí sobre os bandeirantes e a expansão territorial do Brasil, ok? Tá bom? Então, o que foi a expansão territorial do Brasil? Lembra que eu falei para vocês que no início da colonização os europeus estavam preocupados com o litoral brasileiro, onde plantava cana-de-açúcar. Agora, com a busca de ouro, de metais preciosos, os bandeirantes eles agora vão para o interior do Brasil, à procura de metais preciosos, de índios, de povos indígenas, para utilizá-los no trabalho escravo, ok? Também atrás de ervas, drogas do sertão, e etc, ok? Então eu quero fazer essa correção com vocês aí, e eu vou fazer a correção pausadamente, eu quero fazer algumas explicações, ok? Então vamos lá. Questão de número 1, está escrito assim: qual era a principal atuação dos primeiros bandeirantes? Letra A, procuravam os povos indígenas para o apresamento. Letra B, procuravam terras para o plantio da cana-de-açúcar. Letra C, procuravam expandir as fronteiras do Brasil. Então, vou repetir a pergunta. Qual era a principal atuação dos primeiros bandeirantes? A resposta correta vai ser a letra A. Professor, como assim? Vou explicar para vocês. Os primeiros povos, eles estavam à procura de indígenas para o apresamento, ok? Lembrando que a mão de obra dos escravizados que eram trazidos da África, ela era quem conseguia conseguir esse tipo de trabalhador eram as pessoas mais abastadas. As pessoas menos abastadas, elas procuravam a mão de obra mais barata. E com isso, os bandeirantes, principalmente os bandeirantes paulistas, os bandeirantes que saíam da cidade de São Paulo, eles procuravam os povos indígenas para o apresamento. Procuravam povos indígenas, procuravam também drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? Drogas do sertão eram plantas utilizadas aí também como plantas medicinais, utilizadas, né, chás e etc. Então eles iam atrás desses povos indígenas e também atrás de drogas do sertão. Claro que essa busca também estava incluída também a procura por metais preciosos, ok? Agora, por que não pode ser procura de terras para o plantio da cana? Porque a cana já estava sendo plantada no litoral, principalmente na região nordeste do Brasil, ok? Por que não pode ser a letra C? Procurava expandir as fronteiras do Brasil, porque os bandeirantes eles iam rumo ao interior do Brasil, explorando o interior, mas a finalidade deles não era expandir as fronteiras. Isso foi acontecendo naturalmente, ok? Tá bom? Lembrando que o Brasil, nessa época, pelo Tratado de Tordesilhas, ele era dividido ao meio, sendo que a parte leste do Brasil pertencia a Portugal e a parte oeste pertencia à Espanha. Só que a parte que pertencia à Espanha não era ocupada. Então ela foi sendo ocupada gradativamente pelos bandeirantes paulistas, pelos povos brasileiros e portugueses que estavam no Brasil, que exploravam a procura de metais preciosos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, os primeiros bandeirantes, eles saíam à procura de índios para o apresamento. Ok? Outro tipo de expedição eram chamadas de entradas. Então, nós temos dois tipos de expedição. As bandeiras, que saíam de São Paulo, rumo ao interior do Brasil. Essas expedições, chamadas de bandeiras, eram organizadas por particulares. Eram expedições ilegais. Eram expedições clandestinas. Então, uma pessoa de destaque na sociedade, na comunidade, organizava aí um grupo. Esse grupo era chamado de bandeiras, e eles iam rumo ao interior. Então, eles saíam de São Paulo. Mas as entradas
Não, as entradas eram expedições oficiais, organizadas pelo governo e partiam geralmente da capital. Lembrando que nessa época, a capital do Brasil era a cidade de Salvador, na Bahia, ok? Então as entradas, elas partiam, na sua grande maioria, da região nordeste de Salvador, né? E as entradas eram expedições legais, tá certo? Também chamadas de expedições oficiais. Diferente das bandeiras, que eram expedições ilegais. Elas não tinham autorização do governo. As pessoas faziam isso de forma clandestina, procurando índio para o apresamento, procurando drogas do sertão e procurando também metais preciosos. Agora as entradas não procuravam índios para o apresamento. Por quê? Porque a escravidão indígena no Brasil, nessa época, era considerada ilegal. Tá certo? Por que era ilegal? Porque o governo não lucrava com esse tipo de situação. Então ele lucrava com a escravidão dos povos que vinham da África, onde ali eles chegavam nos portos brasileiros e aí sim acontecia esse tráfico de pessoas, essa comercialização de pessoas, de forma absurda que você já sabe. A escravidão indígena ela era proibida pelo governo e reforçada ainda pela igreja. Ok? Então vamos lá então. Entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo. Qual era a finalidade das entradas? Encontrar metais preciosos, principalmente ouro e prata. Tá certo? Lembrando que essas expedições saíam da capital, Salvador. E as bandeiras saíam da onde? De São Paulo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Alternativa A. Alternativa A. Eram expedições oficiais organizadas pelo governo que procurava metais preciosos. Essa resposta está correta. Tá bom? Letra B. Eram expedições particulares que procuravam apenas mão de obra barata. Não, essa característica é das bandeiras. As bandeiras eram expedições particulares, ilegais, que procuravam mão de obra barata. Claro que procuravam também metais preciosos. Ok, turma? Letra C. Eram as rotas criadas pelo gado que contribuía com a interiorização do Brasil. Não. Lembrando que a pecuária também teve a sua contribuição para a expansão do território brasileiro. Vou explicar isso para vocês. Com o plantio da cana-de-açúcar no litoral, o governo brasileiro, o governo português, né, instalado no Brasil, proibia a criação de gado no litoral. Por quê, professor? Porque o gado ele comia cana. Isso prejudicava a prática do plantio da cana-de-açúcar. Então, os fazendeiros, os agricultores, eles não queriam que o gado ficasse próximo às lavouras de cana-de-açúcar, porque era um alimento típico do gado, e o gado atrapalhava, prejudicava essas lavouras. Então, o que o governo fez? O governo autorizou a criação de gado rumo ao interior do Brasil. Lembrando que nessa época, muitos criadores de gado criavam o gado solto. Então, do Nordeste, o gado vinha rumo ao interior do Brasil, e isso fez com que... Lembrando, o que o gado precisa? Ele precisa de pasto e precisa de água. Então, o gado seguindo o curso do Rio São Francisco, também contribuiu para... Lembrando que onde o gado passa, vai ficar aquela abertura daquele caminho. Correto? Então, o que ocorre, pessoal? O que ocorre? O gado foi abrindo esse caminho. E o Rio São Francisco, ele nasce aonde? Ele nasce em Minas Gerais. Então, e deságua no Nordeste brasileiro. Então, o gado ele vinha seguindo o Rio São Francisco. Claro, os criadores de gado, eles viajavam criando o gado solto. Depois, eles foram também fazendo seus currais, etc. ali. Né? Mas então, a pecuária teve essa contribuição também na expansão territorial do Brasil. Espero que esteja tranquilo para vocês, ok? Vamos agora para a nossa penúltima questão. É uma questão aberta. Questão de número 3. Por que os bandeirantes eram considerados heróis e vilões? Eu passei um videozinho para vocês, se não me falha a memória, de 3 minutos. Foi postado no grupo, um desenho animado e também algumas narrações de alguns professores. Nesse vídeo, fala muito bem sobre isso, sobre os bandeirantes como heróis e os bandeirantes como vilões. Então, eu gostaria primeiro de falar para vocês, bandeirantes como heróis. Os bandeirantes eram vistos como heróis porque foram os pioneiros
na expansão territorial do Brasil. Eram vistos como homens corajosos, destemidos, né? Grandes desbravadores. Então, isso entrou para o imaginário popular como o Bandeirante sendo um grande herói, ok? Mas a história também, ela é revisada, né, assim? E também os bandeirantes também foram considerados o quê? Vilões. Por quê? Lembrando, os bandeirantes procuravam povos indígenas para o apresamento. Lembrando que quando chegavam nessas aldeias, existia um confronto, existia lutas, porque eles queriam levar as pessoas dessas aldeias. E o índio não ia deixar isso acontecer sem resistir. Então, geralmente acontecia o quê? O extermínio de povos indígenas, um grande massacre, onde os índios, os índios adultos, né, que estavam ali encarregados da defesa daquela tribo, eles lutavam contra esses bandeirantes para defender a sua tribo, a sua família, o seu povo. Claro que os bandeirantes com armas de fogo, com poder bélico superior ao indígena nesse ponto aí, mas o índio resistiu com muita coragem aos bandeirantes. Então, nesse contexto da história, os bandeirantes são vistos como heróis, como vilões, como vilões. Mas no imaginário da história, também como heróis. Por quê? Porque foram vistos como grandes desbravadores que iam para o interior do Brasil, para um local onde não conheciam, contato com animais selvagens. Lembrando que o Brasil, nessa época, né, era um território, vamos dizer assim, desconhecido, então tinha muitos animais peçonhentos, era realmente algo que exigia coragem. Mas nós não podemos esquecer que eles também foram considerados vilões. Em muitas cidades históricas brasileiras você vai encontrar imagens, você vai encontrar estátuas homenageando bandeirantes. Claro que nós não podemos ignorar a nossa história e o que esses homens fizeram, mas nós também não podemos ignorar o massacre que ocorreu. Ok, pessoal? Então, por que os bandeirantes eram considerados heróis e vilões? Acho que está explicado aí, tá tranquilo, né? Qualquer coisa, me chama no grupo da escola, ok? Vamos para a nossa última questão. Nossa última questão está escrita assim: escreva os nomes de 4 cidades fundadas no século XVIII durante o contexto da mineração. Lembrando que em 1693, no finalzinho do século XVII, foi descoberto o ouro no Brasil. E com a descoberta do ouro, muitas pessoas começaram a migrar para o interior do Brasil. E nesse contexto de migração, né, foram instalados postos ali para receber essas pessoas. E essas vilas, esses vilarejos, deram origem às primeiras cidades históricas brasileiras. E nesse contexto entra várias cidades, muitas delas que vocês conhecem. Então, na questão 4, eu pedi para vocês, escrevam os nomes de 4 cidades fundadas no século XVIII durante o contexto da mineração. Só uma observação importante. O ouro foi descoberto no Brasil no final do século XVII. Mas a exploração efetiva do metal ocorre no século XVIII. Ok? Então, no século XVIII é que ocorre a exploração de forma mais efetiva, tá bom? Então, vamos à correção da questão 4. Poderia citar aqui várias cidades históricas. Vou começar aqui pela cidade que vocês conhecem, a cidade de Ouro Preto, né? Também conhecida como Vila Rica naquela época. Foi fundada a cidade de Vila Rica, foi fundada a atual Ouro Preto, fundada a cidade de Mariana. Nós temos também nesse contexto a cidade de Sabará, também uma cidade histórica. Então nós temos aí Mariana, nós temos aí Ouro Preto, Sabará, Diamantina, ok? Cidades históricas. Santa Luzia, também cidade histórica. Só aí já falei 5 cidades, ok, pessoal? Então existem outras cidades históricas, tá bom? Então aqui nós terminamos a nossa correção. Como eu digo para vocês, não parem de estudar. Nós estamos passando um momento que vocês têm que buscar informação. Lembra daquela frase do pacifista Gandhi? Ele diz o quê? O futuro depende daquilo que nós fazemos no presente. Não fique esperando as aulas voltar para você estudar com empenho. Estuda agora. O futuro já começou. O futuro depende daquilo que nós fazemos no presente. Forte abraço para vocês, bons estudos. E se você tem dúvida, volta no exercício. Pode fazer o exercício novamente, tá bom? E faça com calma, tá bom? Um abraço a todos aí.